E aí, Crentelho, há quanto tempo? Isso mesmo, hoje a gente vai estar falando do tempo. E eu vou estar trazendo para vocês 3 conceitos que vão mexer um pouquinho com os teus pensamentos. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Vou provar para vocês que você não sabe que dia é hoje. Também vou mostrar para vocês que a ciência tem alguns detalhes, alguns pormenores em relação ao tempo e a gente precisa avaliar melhor. E talvez esses detalhes possam abrir a sua mente em diversos outros aspectos. E por fim, vou estar trazendo para vocês uma pergunta que eu acho extremamente interessante e divertida, que é: qual é o nome do Deus que todo ateu acredita? Não, você não ouviu errado. Todo ateu acredita em um Deus. E esse Deus, eu vou falar para vocês qual que é ele nesse vídeo. Mesmo aquele ateu que diz que não acredita em Deus nenhum, ele acredita nesse Deus se ele acredita na ciência. Então, vem comigo, bora pro vídeo. Então vamos começar pela primeira pergunta. Que dia é hoje? Que ano é hoje? Eu estou aqui gravando no ano de 2021. Não sei, talvez você esteja assistindo esse vídeo logo depois da postagem, em 2021 mesmo, ou 2022, 2023, não sei. Mas indiferente a isso, provavelmente a concepção da data do ano em que você está não esteja 100% correta. Não estou dizendo que não está correta em relação ao que os outros no seu meio consideram, mas não está correta em relação à realidade. Quer ver como? O calendário que nós estamos utilizando, ele vem com base no nascimento de Cristo. Por isso, ele é considerado como antes de Cristo ou depois de Cristo, contando os anos da data do nascimento de Cristo para frente, como sendo o primeiro ano o ano 1, depois ano 2 e seguindo, aumentando a cada ano. E antes do nascimento de Cristo, da mesma forma. Então, a gente tem essa variação. E está correto, até aí tudo bem. Porém, nós temos um detalhe específico nesse ponto. Nós não sabemos em que ano Jesus nasceu. Exato, não se sabe. Por mais que alguns céticos não acreditam nem na existência de Jesus, isso já foi comprovado cientificamente. Não há, é um ponto pacífico já que Jesus realmente existiu. Hoje em dia já estão buscando a veracidade da crucificação ou mesmo até da veracidade da ressurreição dele. Mas o fato de ter existido um homem, como o nome de Emanuel, ou Cristo, ou Jesus, como queiram, e ter causado um rebuliço na história, isso já é comumente aceito. Porém, não sabemos quando este homem nasceu. Nós temos uma previsão, mais ou menos como aquelas pesquisas eleitorais. E também, como nessas pesquisas, nós temos uma variação de margem de erro de 6 anos. Exatamente isso, 6 anos para mais ou para menos. E se a gente for considerar essa margem de erro, nós poderíamos dizer que hoje, eu aqui gravando esse vídeo em 2021, talvez não esteja em 2021, e sim, eu poderia estar em 2015, se a margem de erro fosse negativa, ou em 2027, se a margem de erro fosse positiva. Então, considerando a margem de erro, nós temos 12 anos de variação, então realmente não é possível ter uma certeza de que nós estamos em 2021. Mais provável é que não seja esse ano. Ah, mas isso aí é pouca coisa. Ok, então vou te trazer um outro detalhe interessante. Um historiador alemão trouxe uma ideia, propôs uma ideia, e essa ideia tem ganhado cada vez mais força. E ela diz que a Igreja Católica, juntamente com outros poderes governamentais, teriam acrescentado 297 anos na história. Como assim? Exatamente isso que vocês ouviram. Era um ano, eles disseram que a partir daquele momento virou para 297 anos depois. E esse intervalo, essa lacuna de tempo, foi preenchida com histórias fictícias, foi preenchida com narrações inventadas.
Isso é uma teoria histórica que tem ganhado força ultimamente. E se for correto essa teoria, aí nós teríamos uma lacuna um pouco maior, que em vez de nós estarmos vivendo em 2021, como no meu caso hoje, nós poderíamos estar em 1724. Ou seja, novamente, não posso afirmar que nós estaríamos realmente em 2021. Também poderíamos até considerar que os cálculos desse historiador também possam não estar 100% certos. E eles podem ter uma margem de erro também. Então, talvez não fossem 297 anos, e sim 200 ou 150. Mas pensem comigo, se apenas um ano tivesse sido acrescentado, você já não saberia, ou pelo menos a resposta que você teria dado não estaria correta. Ah, agora sim. Não, ainda não. Tá, vou trazer mais um outro ponto para vocês, que vocês vão perceber que, no mínimo, o dia que vocês estão vivendo não corresponde ao que vocês acreditam. Nós hoje usamos o calendário gregoriano, mas antes de utilizarmos esse calendário, nós usávamos o calendário juliano. O detalhe é o seguinte: quando foi feita a transição do calendário gregoriano para o calendário juliano, percebeu-se que havia falhas no calendário juliano, e nesse calendário, para poder se atualizar para o calendário novo, teve que ser acrescentados alguns dias. No total, foram 10 dias. Então, com toda certeza, você está considerando 10 dias a mais do que a realidade, pois esses dias nunca existiram, simplesmente foram acrescentados para poder compatibilizar o calendário antigo com o calendário novo. Então, e aí? Pergunto para você, que dia é hoje? Agora vamos para o próximo ponto. A segunda pergunta: quanto tempo tem a Terra? Essa pergunta aí, se você estuda um pouquinho na escola mesmo, já é falado que a Terra teria milhões de anos. E provavelmente seja isso sim. Porém, tem alguns detalhes em relação a isso que me deixam um pouquinho confuso. Sempre que a gente fala da Terra, do planeta em si, a gente considera milhões de anos. Sempre que fala de evolução, se considera milhões de anos. Todos esses pontos são números extremamente grandes, extremamente gigantes. É muito tempo. E se eu te disser que existe a possibilidade desses cálculos não estarem tão corretos, você acharia loucura? A ciência fala o contrário? Então, fica comigo. Vamos analisar um pouquinho melhor isso. Tem algum tempo que eu estou ficando intrigado com algumas coisas que eu tenho encontrado, com algumas descobertas científicas que estão sendo apresentadas e que abrem uma certa dúvida na minha cabeça e talvez abram na mente de vocês também. Vou estar trazendo algumas dessas dúvidas, só algumas bem rápidas aqui, até para o vídeo não ficar tão longo. Mas a primeira dúvida: o mamute pré-histórico. Esse mamute ele foi encontrado congelado com grama no intestino, gente. Isso seria impossível de ter acontecido porque os mamutes foram extintos há milhões de anos. Então, um mamute com grama ainda no intestino não faz o menor sentido. Mas, fato é que foi encontrado. Segunda coisa, figuras de acâmbaro. O que é isso? Na verdade, a gente sabe que os dinossauros eles não conviveram com os humanos. Será? Olha só, não é exatamente isso que essas figuras mostram. Essas figuras com mais de 6.000 anos comprovados, elas trazem uma interação do ser humano com dinossauros. Mas, segundo a ciência atual, a possibilidade dos seres humanos terem contatos com os dinossauros é nula. Como essas figuras foram feitas há mais de 6.000 anos, a chance de uma pessoa ter a noção da existência de um dinossauro e ter retratado isso por criatividade seria também nula. Por quê? Porque há 6.000 anos não se sabia da existência de dinossauros. Entendem como isso não encaixa no tempo coerente? O martelo ou artefato de Kingodoi, o martelo ou artefato de Kingodoi. E aí ele foi datado com mais de 400 milhões
de anos. Aí temos vários problemas nesse conceito. Entre eles, que os seres humanos nem existiam nesse tempo. Afinal de contas, é muito tempo antes da suposta existência dos seres humanos. Como que esse artefato pode ter existido e ter sido criado por humanos, porque isso já foi praticamente comprovado que foi uma criação humana. Como que ele foi criado antes da existência dos seres humanos? Isso fora outros vários detalhes que são remetidos a esse artefato, que eu nem vou entrar em detalhes, depois vocês podem estar pesquisando melhor se vocês quiserem. E além disso, vou pegar um outro exemplo, engrenagem de Vladivostok. Outro ponto totalmente fora da curva. Uma roda dentada feita de alumínio, feita artificialmente e que tem mais de 300 milhões de anos. Mas olha o que eu estou dizendo, mais de 300 milhões de anos. Mas como? Como assim? Se o alumínio foi inventado ou surgiu mais ou menos em 1800, ou melhor, artefatos semelhantes a esse só começaram a ser desenvolvidos a partir de 1800 agora. Como que um artefato desse pode ter uma datação ou pode ter indício de ter sido criado ou de existir há mais de 300 milhões de anos? Isso, gente, eu só estou trazendo alguns dos exemplos. Se vocês forem fazer uma pesquisa extremamente rápida, não estou falando de teoria da conspiração nenhuma, gente. Estou falando de pesquisas sérias, científicas, historiadores, encontros de artefatos que comprovam que algo não está batendo, que a gente precisa rever alguns conceitos. Aí eu fui tentar entender melhor por que isso. E eu cheguei à seguinte conclusão. O sistema de datação que nós temos, ele é rudimentar. O sistema de datação que nós temos não é eficaz de maneira suficiente. Nós temos vários tipos de estudos que tentam posicionar datas, então temos vários sistemas de datação. Dentre os mais conhecidos nós temos, por exemplo, a dendrocronologia, vou deixar aqui o nome aqui embaixo que eu não sei nem se eu pronunciei direito, que basicamente trabalha em cima dos anéis das árvores, então através da casca que as árvores vão ganhando, eles conseguem identificar de quando que aquela árvore era, ou mesmo de quando que surgiu. Então é um estudo que trabalha em cima disso. Nós também temos a base de potássio argônico, que vai voltar mais para os seres vivos. Mas o principal no sistema de datação hoje é o carbono 14. E esse é onde eu vejo um detalhe muito intrigante, porque na prática ele tem uma eficácia que vai reduzindo ao longo do tempo, sendo que a maior probabilidade de acerto nas datas chega até, no máximo, entre 5 a 6 mil anos. Qualquer data acima disso já vai decaindo a certeza dessa data. E essas variações vão cada vez aumentando mais. Então, pensa comigo, se com 5 ou 6 mil anos a gente já tem uma margem de erro possível em cima dessas datações, imagine a gente aumentar isso para alguns milhões ou milhares de anos. Essa margem de erro consideravelmente vai ampliar muito. Mesmo dentro dessa margem de erro, a gente só consegue estimar as datas se não houver contaminação do carbono 14. Ou seja, se durante esse período não teve uma variação que não pode ser concluída ou que não pode ser prevista. Então, se tiver isso, então automaticamente esse objeto de estudo ele seria contaminado e não deveria ser utilizado. Mas não tem como a gente saber se houve ou não houve essa contaminação na maioria dos casos. Vou pegar um exemplo que eu ouvi no Flow Podcast com o Dr. Rodrigo Silva. Vou até deixar o link também na descrição se vocês quiserem assistir o podcast completo. Tem muitas coisas ali que ele fala. Novamente chamando a atenção, gente, ouça o que está sendo dito e não quem está dizendo. Não importa se a pessoa tem uma crença em si ou uma crença em outra coisa, o importante é se aquilo que ela está dizendo faz ou não faz sentido. Eu, por exemplo, acompanho o Rodrigo Silva por conta da arqueologia, onde ele tem vários gabaritos em relação a isso. Então vale a pena, recomendo inclusive.
Então, um dos exemplos que ele deu que me chamou bastante atenção em relação a isso é basicamente assim. Imagine que você passou em frente a uma construção, uma casa. E nessa casa o pessoal terminou e você viu a casa completa hoje. A gente pressupõe que essa casa ela vai demorar muitos anos até ela começar a ruir, a ponto dela desmoronar, talvez centenas de anos. Nós temos casas, por exemplo, em Porto Alegre, que eu morei, onde essas casas foram construídas quando foi colonizado o Brasil. E elas ainda estão de pé. Então, mais de 450 anos. Então, levaria muito tempo para essa casa ruir, para ela desmoronar. Mas vamos supor que você passe em frente a essa casa uma semana depois e ela esteja no chão, esteja desmoronada. Automaticamente, o que você vai pensar? Houve um evento, houve alguma coisa, um terremoto talvez, que fez com que aquilo que levaria centenas de anos acontecesse em um dia. Isso seria o primeiro pensamento, pelo menos é o que eu imagino. Porém, não é o que acontece quando a gente olha para as datações científicas. Por que que não? Nas datações científicas, a gente tem alguns exemplos como esses que eu mostrei antes, que não estão encaixando uma coisa com a outra, ou mesmo o vulcão Santa Helena, que vocês podem estar pesquisando ali, eu já vou estar comentando um pouquinho também a respeito, que fazem com que eventos anormais tornem algo que levaria muito tempo em algo que acontece instantaneamente, ou seja, eles aumentam a velocidade, entre aspas, do tempo, ou do efeito do tempo em relação aos objetos. E eu confesso a vocês que mesmo tendo conversado com diversas pessoas, alguns cientistas, muitos estudiosos e o maior número de crentelhos possível, eu não tinha encontrado uma resposta que me deixasse satisfeito. E agora, há poucos dias, conversando com um dos crentelhos aqui do canal, o meu amigo Edson Carvalho, um abraço para ti, Edson, ele me deu uma resposta bem interessante, que fala mais ou menos assim: a química é uma ciência nova, e como ciência nova tem muito que aprender e tem muito que se desenvolver. E nós não temos uma forma melhor para poder condizer as datas. Então, por enquanto, temos que ficar com a melhor que nós temos, e essa é do sistema do carbono 14. Então, o que isso? Isso para mim foi uma resposta extremamente coerente, uma resposta extremamente científica, deixando claro que não, nós não temos certeza de tudo. Nós estamos a caminho, estamos buscando. O que eu não vejo na grande maioria das respostas que os cientistas trazem, com afirmações veementes que tal data aconteceu, em tal momento aconteceu, quando na verdade não tem possibilidade real de a gente ter certeza disso. Vou deixar um outro videozinho aqui também para vocês acompanharem do professor doutor Adalto Lourenço. Vou deixar só um trechinho aqui, vou deixar na descrição ali o vídeo completo também para vocês estarem analisando. E para quem achar que não é suficiente, eu só indico, dá uma pesquisada no currículo desse camarada. Ele já trabalhou nos Estados Unidos, NASA, na Alemanha, enfim. O cara é muito bom. E hoje, atualmente, ele estuda, sim, criacionismo. Exato. Vocês podem não acreditar, mas sim, existem cientistas que hoje estão buscando a possibilidade do planeta ter sido criado, não necessariamente por Deus, não necessariamente por uma força inteligente, mas sim dele ter sido induzido, ou seja, criado a partir da vontade de algo. Então, assiste aqui comigo, ó. O carbono 14 funciona bem. Até 5, 6 mil anos dá para ir legal. A partir daí a coisa fica meio complicada, porque o desvio é tão grande que a gente não consegue mais dizer se é ou não. Então, vocês devem ter percebido que a forma de datação, pelo menos para o professor Adalto Lourenço, não é tão coerente. Acha que tem algo errado, assim como eu também acho. Então temos vários detalhes que corroboram a respeito disso. Então, como por exemplo, o vulcão Santa Helena que eu tinha citado anteriormente. Ele teve a sua erupção em 18 de maio de 1980. Olha, nós temos uma data específica a respeito da erupção do vulcão. Foi testemunhado, teve filmagens, teve fotos. Então a gente sabe que foi essa data nessa época. Mais ou menos. Mas, em teoria, a gente sabe exatamente quando ocorreu. E também sabe que aquilo que seria encontrado nesse vulcão não poderiam ter milhões de anos.
Porém, na prática, ao fazer estudo das lavas vulcânicas ou mesmo daquilo que o vulcão tocou depois da sua erupção, foi concluído que muitas coisas dessas passaram a ter supostamente milhões de anos, o que não faz muito sentido e deixa até hoje a ciência toda intrigada. Então, dá uma olhadinha a respeito do que é o vulcão Santa Helena e do que ele trouxe para a geologia. Talvez você comece a ficar com uma pulguinha atrás da orelha, assim como eu. Então, vamos para o nosso terceiro ponto. Então, qual seria o Deus que todo ateu acredita, mesmo sem perceber ou dizer que não acredita em Deus nenhum? Vamos analisar aí, principalmente com base naquilo que a gente acabou de ver nesse vídeo. Como a gente poderia explicar diversas coisas que normalmente as religiões explicam com base na existência de um Deus? Por exemplo, a criação do planeta, o desenvolvimento da raça humana, separação dos continentes ou qualquer outra coisa que a gente não pode replicar em laboratório. Normalmente, essas perguntas elas são respondidas pela ciência, ou pelo menos por parte da ciência, ou pelo menos por muitos dos ateus, como sendo de maneira natural, gradativa, ao longo de muito tempo. Aí entra a questão. Todas as respostas passam por esse tempo. Há uma necessidade extrema do tempo decorrer para que possa ser respondido muitas dessas perguntas. Ou seja, em tudo há uma necessidade extrema de muito tempo. E esse tempo, como a gente viu nas explicações anteriores aí, talvez não seja tanto tempo assim, ou pelo menos a gente não tem uma certeza tão grande. Então há uma necessidade de crer. Então, se o tempo é responsável por tudo, ou pela grande maioria das coisas as quais a gente não consegue atribuir ou consegue replicar, então a gente poderia fazer uma associação do tempo com o deus Cronos, que é o deus representante do tempo. E se a gente fizer essa cronologia, e considerando que todos que acreditam que há uma necessidade desse tempo decorrer para que as coisas aconteçam, não fica longe a gente dizer que nós que esperamos esse tempo acontecer, acreditamos em Cronos, o deus do tempo. E assim a gente também pode encaixar isso na crença dos ateus que dizem não acreditar em nada, mas continuam acreditando no tempo. Então era isso que eu queria passar para vocês e vamos sempre desvendar esses mistérios do universo com lógica, hierarquia e observação.